Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Então hoje vamos falar sobre o reino dos fungos, tá? O reino que tem vida e dos cogumelos, beleza? Então, qual que é a importância dos fungos para nós? Será que tem importância na alimentação, na saúde, para outros seres vivos? E por que os fungos podem ser considerados como os garis da vegetação? Vamos tentar descobrir isso aqui e deixe nos comentários também essas respostas. A representação filogenética dos fungos ocorre pela simbiose com outros organismos, né? Então nós vimos já os procariotos, né? Que é formado pelas bactérias e pelas arqueobactérias, incluso aqui as cianobactérias. Já vimos os primeiros eucariotos, né? Que são os protistas. E agora vamos ver os fungos. Tá? Aqui na nossa árvore filogenética, essa aqui, como essa aqui, por exemplo, né? Eles estão associados aqui, ó, tá bom? Os fungos são estudados pela micologia, tá? Então, a micologia é o estudo dos fungos, que são conhecidos os cogumelos, os bolores, as leveduras e as orelhas de pau, por exemplo. Quais são suas características gerais? Eles são organismos eucarióticos, né? Que nós já vimos que são organismos que o material genético ele tem um envoltório, que é a carioteca. Eles são heterótrofos, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento e eles adquirem o seu alimento pela absorção. Eles podem ser uni ou multicelulares. Eles têm como reserva de energia o glicogênio e a pré-celular deles é composta de quitina. E eles são aeróbios, ou então eles podem ser anaeróbios, como também podem ser anaeróbios facultativos. E eles são organismos sapróprios, que são também conhecidos como decompositores. E a estrutura morfológica dos fungos, né? Essa aqui, por exemplo, estão formados de hifas. Aqui, por exemplo, temos o pão, e nesse pão, né, ele está morfado. Então, esse mofo que nós vemos aqui são as hifas, tá? E o conjunto de hifas forma um micélio, tá? Então, se nós pegarmos aqui uma pequena parte desse mofo e ampliarmos, ele vai ter essa característica que nós estamos vendo aqui agora. Se pegarmos aqui uma pequena parte dele, né, dessa delimitação, então olha só como é que é o fungo, né? Então, cada um disso aqui é uma hifa, tá? Isso aqui tudo forma o micélio, tá bom? Então, o micélio é o conjunto de hifas, tá? Aqui no caso. E aí, a estrutura morfológica dos fungos, né, são de duas formas, né? Eles podem ser septados ou cenozóicos, né? Os septados é porque eles possuem septos, né? Então, os fungos possuem paredes transversais que são regulares, que são esses septos, e divididos em agrupamentos, que podem ser monocarióticos, quando tem apenas um único núcleo, ou dicarióticos, quando tem dois núcleos, ou cenozóticos, quando eles não são septados. Tá? Aqui está um exemplo do que são essa questão das hifas que nós falamos. Né? Então, as hifas são cada uma dessas ramificações aqui. Então, essas ramificações estão de forma o micélio. Tá? E essa parte de fora que a gente vê do fungo, aqui no caso, então forma o corpo de frutificação, que é a estrutura de reprodução dele. E aqui nas suas pontas, no ápice delas, existem as estruturas de produtores de esporos, tá? Os esporantes, nós vamos ver. Então aqui está a questão das hifas, e aqui são as hifas septadas. Veja que tem um septo aqui, né, e outro septo aqui. Tá? E aqui desse septo pode ter um único núcleo, aqui no caso, como pode ter também dois núcleos no caso também, tá? Então, isso aqui são as hifas septadas, tá? E aqui são as hifas cenozóicas, né? Que elas não têm septos dividindo. Então, o núcleo pode estar disperso aqui. E aqui são exemplos de hifas septadas, né? Com seus esporângios produzindo esporos. Então, os fungos podem ser divididos aqui em 4 grupos. O primeiro, o filo Chytridiomycota,
que esse filo, eles possuem ínfulas cenozóticas, né, ou seja, não são septadas, e apresentam flagelos em alguns estágios de ciclo da sua vida, tá? Ou seja, eles ocorrem em ambiente aquático. Temos o filo Zygomicota, que eles possuem ínfulas cenozóticas, eles formam esporos sexuados, chamados de zigosporos. E eles não possuem corpo de frutificação, tá? São, por exemplo, os bolores pretos que a gente vê no pão. Temos o filo Ascomicota, que possui ínfulas septadas, formam esporos sexuados, então, ou seja, a reprodução dela é sexuada, são chamados também de ascoporos, que formam os ascos, né? E podem ser unicelulares, né, como as leveduras, ou multicelulares, quando formam o corpo de frutificação. E temos também o filo Basidiomicota. Então, o filo Basidiomicota possui ínfulas septadas, formam esporos para a reprodução sexuada, e são chamados também de basidiosporos, tá? Porque formam os basídeos. O primeiro filo aqui que nós falamos, que é o filo Chytridiomicota, eles são os únicos que possuem flagelo, como eu falei para vocês, em algum estado de vida deles. Eles são saprófilos, mas alguns organismos também são parasitas de animais e de plantas, tá? Aqui tá um exemplo da sua carinha, de como que ele é. Temos o filo Zygomicota, que são os zigomicetos. Eles não formam corpo de frutificação, como eu falei, durante o processo de reprodução sexuada, tá? E são os bolores de pão, tá? Então, aqui ele não vai formar um corpo de frutificação. Nós temos aqui o seu micélio, cada um com suas hifas, tá? E aqui na ponta deles tem os esporângios, que é onde produzem os esporos, que vai ser feita a sua reprodução sexuada. Temos o filo Ascomicota, que são os ascomicetos, popularmente conhecidos dessa forma, que formam estruturas especiais na formação de asco, como que seriam esses vasos aqui, por exemplo, essa forma de vasos. O exemplo aqui dele mais comum e mais popular, o top aqui deles, é o Saccharomyces cerevisiae, que ele faz um fermento biológico para pão, por exemplo, para outros recursos alimentares e até para a cerveja. E alguns são comestíveis. A sua reprodução se dá assim, então temos aqui um ascomicete aqui no caso. Dentro dele aqui vai ter os esporângios. Então, esse esporângio, aqui eu ampliei para saber como é que é esse processo, né? Aqui melhor falando. Então vai ter o esporo, que ele é zigoto, né? Ou seja, ele é diploide 2N. Então vai sofrer uma meiose, tá? Então aqui vai formar núcleos haploides, ou seja, N, né? Aqui no caso. E aqui vai formar os ascosporos, tá? Por exemplo, aqui melhor mostrando. Tá? Então esses ascosporos vão ser liberados para a germinação. E aqui eles vão se desenvolver, tá? Vão se encontrar, vão se fundir, né? Fazendo a fusão dos micélios, que são compatíveis, tá? Então, temos aqui as hifas com 2 núcleos, no caso, né? As dicarióticas, exemplo, e aqui vai estar, então, a formação de um novo corpo de frutificação. Beleza? Legal, né? E temos aqui o filo Basidiomicota, né? Que são os basidiomicetos, conhecido popularmente. Então, esses formam os corpos de frutificação na sua base, né, que são os batiocarpos. São popularmente conhecidos como os cogumelos e as orelhas de pau, né, até que muitos cogumelos que a gente até consome. Tá? Então, esse aqui é a orelha de pau. Tá? E alguns não são comestíveis, podem ser venenosos, como esse aqui também. Tá? Então, esse é o melhor da orelha de pau. Então, se vocês estiverem andando por aí, numa mata, por exemplo, que ocorre melhor em mata, esse tipo de fungo, e ver essa estrutura aqui, veja que são fungos, tá? Conhecido como orelha de pau, por lembrar o formato da orelha. E a reprodução dos basidiomicetos, né, de forma sexuada, ela vai ocorrer aqui tem o corpo de frutificação dele, certo? Aqui na sua base, aqui no caso, tem aqui ampliado aqui os seus esporângios, tá?
E aqui, então, essa parte aqui deles aqui, na sua base, é chamada de lamela, tá? E na lamela, desculpa, é que tem esses esporângios, tá? Então, aqui é que tem a produção dos esporos, tá? Como a gente falou da outra vez, né? Então, vai ter uma meiose zigótica. Então, aqui vai ter a formação de ênfase de carióticos, né? Ou seja, são septadas, né? Com dois núcleos, a quais vai formar o corpo de frutificação. Tá? Então, algumas hifas que são dicarióticas no corpo de frutificação, elas se desenvolvem em basióticos, os quais se fundem formando um zigoto, que é dois que a gente viu, né? Que no caso está nesse processo aqui, nessa parte. Então aqui temos os basidioporos, né, que já são haplóides, que sofreu uma meiose. E aí vai ter a liberação dos basidiosporos, que são na verdade os esporos dos basiotianicetos. Então aqui eles vão se desenvolver, tá? E que eles são no caso haplóides, né, como a gente viu, que teve a meiose. E aqui eles vão ter a fusão deles, né, que são compatíveis, e vai formar o corpo de frutificação, assim como ocorre nos ascomicetos, tá? E aqui vai ter todo o ciclo aqui dele. É bem semelhante o ciclo de produção deles, só que a diferença é que um é um basiotianiceto e o outro é um ascomiceto, tá? Mas é basicamente o mesmo princípio. E a forma ecológica deles tem uma associação muito importante. O primeiro aqui é o líquen. Os líquens é uma associação entre fungos e algas, tá? Podem ser cianobactérias, tá? E eles são organismos pioneiros na seção ecológica, ou seja, tem uma rocha, por exemplo, ou então um pedaço de madeira apodrecendo, eles vão se fixar, eles vão decompô-la, e aí vai formar o solo. E esses solos é que vão dar o espaço assim, para as plantas se desenvolverem. Tá? Então, isso é uma seção ecológica. E também alguns servem como corantes. Então, aqui está esse exemplo de líquens. Tá? Então, temos líquens de várias cores. Tá? Então, o líquens mais crostoso, como esse aqui, por exemplo, mais fruticoso, né? E alguns mais folhoso. Então, é dessa forma aqui que dá a associação dos fungos com as algas formando os líquens. Tá? No caso, aqui eles se aglomeram, né? Então aqui o fungo, no caso, ele vai dar a moradia para a alga ou para a cianobactéria, e a cianobactéria ou a alga, aqui no caso, vai trazer o recurso para eles, porque eles são autótrofos, então produzem seu alimento, então vão dividir ele com os fungos, tá? E os fungos vai dar esse recurso para eles de moradia. E temos também as micorrizas. As micorrizas são uma associação entre os fungos e raízes de plantas. Tá? Então, ele é muito útil, principalmente em solos com pobreza de nutriente. Por quê? Porque o fungo ele ganha vitamina e açúcar, no caso. Ele vai ter essa produção, que ele vai decompor o que está no solo também e vai trazer aqui para as plantas. Né? E com isso, as plantas vão ganhar água, sais minerais e proteção dos fungos. Tá? Então, isso aqui é uma associação simbiótica, como nós já vimos, né? Entre uma planta e os fungos que se associam nas suas raízes. Os fungos também são importantes na medicina e na produção de drogas, que nós chamamos de fármacos, né? Então, por exemplo, a penicilina. A penicilina é um antibiótico, né, causado pelo fungo Ascomiceto. Ele foi descoberto por essa pessoa aqui, tá? O Fleming. Tá? O Fleming, ele trabalhava com bactérias e fazia o seu cultivo aqui nessa placa de Petri, que aqui estamos vendo, por exemplo. E uma vez ele deixou ela largada no seu laboratório, e quando voltou, ele percebeu que ela estava mofada. E onde estava o mofo, não tinha cultivo de bactérias. Né? Então daí ele descobriu que isso aqui poderia ser uma coisa que ele chamou de antibiótico, que é a penicilina. E recebeu esse nome por causa desse fungo aqui, que é o penicillium. Tá? Então, o penicilo, que é o gênero desse fungo, deu o nome à penicilina, que hoje nós conhecemos que é um antibiótico. Né? Legal, né? E esse gênero desse fungo, que é o penicillium, ele faz os queijos, né? O roquefort, que a gente come, o camembert, que são esses exemplos aqui que está aqui, né? Ou seja, o queijo mofado, ele protege
das bactérias, tá? Então o queijo praticamente ele não se perde, tá? E a questão de droga que nós falamos tem o LSD, né? Que são a questão por fungos alucinógenos, tá? Igual tem lá com os Smurfs, por exemplo. Então, na nutrição dos fungos, e falando dos que a gente falou, né? Então isso é feito pela respiração, que quebra a matéria orgânica, que pode ser pela respiração aeróbia, pela respiração anaeróbia facultativa, né? Que a gente vai ter a fermentação alcoólica, pelas leveduras, como por exemplo o Saccharomyces cerevisiae, que nós já falamos, né? Na produção de pão e cerveja. Um exemplo aqui é o levain. Então, o levain é esse fermento que aqui tem a produção deles, né? E essas bolhas aqui que nós vemos, por exemplo, aqui é a questão da respiração que está ocorrendo, tá? Tanto da liberação de gás carbônico. Esse fermento estava na geladeira e estava a mais uma altura que nessa aqui. Tirando da geladeira, então ele se desenvolveu, que ele transbordou, que nós estamos vendo aqui. Então, isso aqui, então, a partir desse fermento, com os outros ingredientes, com farinha, açúcar, sal, água, né, fazemos o pão, né, que chama o sourdough bread, ou massa madre, em inglês e em espanhol, respectivamente. Em português nós chamamos de pão rústico, tá, que é feito aqui pelo Saccharomyces cerevisiae, tá, que é esse funguinho aqui bonitinho e bacana. E é delicioso esse pão. Outro também que nós fazemos é o próprio kefir, né, que pode fazer com ele queijo, pode fazer com ele iogurte, entre outras pastas, tá? E temos a kombucha, né? Então a kombucha, ela é feita por esse disco aqui, que dá essa forma, que aqui é uma associação de fungos com bactérias, tá? Que fica aqui no substrato, que é um chá com açúcar e que dá aqui a formação de uma bebida que ela é gasificada, tá? É muito bom. Então esses alimentos são alimentos probióticos. Então eles melhoram a digestão, renova a microbiota intestinal, né? O pH do sangue e o metabolismo lá da pessoa, né? Olha só o tanto de gases que ele produz, né? Então acaba virando um refrigerante saudável, vamos poder falar assim. E também na produção de cerveja, né? Aqui com o Saccharomyces cerevisiae, outro exemplo de bebida. E o cultivo de fungos, né? Então os bacillomycetes aqui no caso são fungos comestíveis, né? Que tem uma produção deles mais em massa aqui, né? Uma fazendinha criada aqui para eles, né? Olha só como é que fica o seu cultivo. E também tem a questão de doença, né? Que as doenças são chamadas de micoses, tá? Como por exemplo aqui chama-se pano branco, a frieira ou a própria caspa. E temos um exemplo aqui da candidíase, que é uma infecção pelo fungo Candida. Eles têm o nome candidíase, que ela pode ser oral, que dá o sapinho, né? Ou também pode ser na vagina, ou então até no próprio pênis também, tá? Ou então pode ocorrer até na pele, com essa descamação. Beleza, pessoal? Então, por enquanto é isso. Obrigado pela aula de hoje. Se vocês curtiram, dá um joinha, siga o canal, deixe aqui os seus comentários, tá? Se quiser, pode compartilhar para quem vocês quiserem, tá? Um grande abraço e até a próxima.